Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, onde nós tratamos da palavra de Deus, onde Deus nos revigora, nos fortalece a cada dia, através da sua santa e gloriosa palavra, que é essencial para a gente nos nossos dias, assim como eu sempre costumo dizer. Eu quero perguntar para você, você já passou por alguma situação, ou talvez você esteja passando por alguma situação de que você tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de todas as formas, coloca os seus planos em ação e nada dá certo, e você ainda chega a pensar: rapaz, Deus me abandonou. Eu oro, não, Deus não me responde mais, o céu parece que está de bronze, parece que Deus virou as costas para mim. Você sabia que isso é completamente normal? E você sabia que isso muitas vezes é um recurso em que Deus pode usar para que a vitória chegue em nossas mãos? Permaneça conosco e vamos ver isso à luz da Bíblia. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar uma reflexão, uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo de número 14, e 2 versos para a nossa meditação, versículo de número 24 e 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus 14, versos 24 e 25. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E isso aqui nos dá uma lição muito grande para o nosso dia a dia. As dificuldades vêm, as ondas se levantam, e é como eu disse no começo, muitas vezes a gente diz: Deus virou as costas para mim, porque está indo tudo de mal a pior. Porém, irmãos, há um ditado que diz que quando a gente chega no final de nós mesmos, é porque nós estamos chegando no começo de Deus. Muitas vezes, quando as tempestades começam a se levantar em nossas vidas, nós começamos, pela nossa própria ótica, buscar a solução para a situação que nós estamos passando da nossa forma. A gente começa a traçar planos para a gente buscar uma situação para aquilo que nós estamos passando, para essa situação difícil que nós estamos vivendo. E a gente traça o plano A, plano B, plano C, D, E e assim vai. E tem hora que a situação é tão desesperadora que, se for possível, a gente traça plano colocando letra do alfabeto todo. Depois que isso tudo acontece, depois que a gente coloca todos os nossos planos em prática e a gente vê que os nossos planos estão exauridos e a gente não teve eficácia, a gente não teve sucesso nos nossos planos, a gente começa a pensar assim: rapaz, se Deus não me ajudar, esse é o meu fim. E quando chega nessa situação, é horrível. Porém, quando eu falo assim que é horrível de uma certa forma, porque é aí que é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas, justamente nessa situação em que nós estamos passando, nessa dificuldade, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Quando nós colocamos todos os planos em ação e a gente falha, essa é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam numa tempestade no mar da Galileia. Foi nesse momento que Jesus se dirigiu a eles, andando por sobre as águas, por cima das águas. Ou seja, o que a gente aprende? Que no momento que os discípulos pensaram que eles iam naufragar, que eles iam afundar, que todos os seus planos chegaram ao fim, foi aí que Deus manifestou a sua glória. Foi aí que Jesus se manifestou naquela situação. Só que a gente pode fazer uma pergunta interessante, porque a gente vai ver que antes de Jesus chegar, os discípulos estavam nessa tempestade há muito tempo, há muitas horas. E aí? E a pergunta que a gente pode fazer é: por que então Jesus demorou tanto para chegar? Por que será que Jesus, logo assim que começou a tempestade, Jesus não chegou logo de imediato? Por que será que Jesus esperou um tempo? E a resposta para essa pergunta é simples.
Pode ser que Jesus estava esperando os planos dos discípulos se exaurir. Quem sabe eles tinham um plano A, tinham um plano B, e depois de tudo dar errado, aí Jesus falou: agora eu chego e mostro que agora tudo vai dar certo. Agora eu manifesto a minha glória na vida deles. Porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes é preciso que a gente chegue no fim da gente, como eu disse no começo, para a gente chegar no começo de Deus. Às vezes é preciso a gente passar por isso. A gente vai ver que Jesus agora, quando ele se manifesta, ele vai andando sobre as águas em direção aos discípulos, e ele chega no último momento. Porém, ele chega no momento exato que precisava chegar. Ele se manifesta no momento exato em que os discípulos precisavam que ele manifestasse. E assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida, a gente precisa aprender isso. Deus vai se manifestar em nossas vidas no momento certo. Tem um ditado que diz que Deus ele não tarda e nem falha. E eu costumo cumprimentar esse ditado. Ele não tarda e nem falha, porém ele chega no momento certo. Ele dá a vitória no momento certo. Basta tão somente a gente acreditar. Não sei se você sabe, mas o salva-vidas, ele muitas vezes ele é morto pela pessoa que ele está tentando salvar. Por quê? Porque a pessoa está ali em pânico. A pessoa não sabe que ela está desesperada. E muitas vezes na tentativa de salvar essa pessoa, o salva-vidas, ele é morto por aquela pessoa, sem querer, mas infelizmente acontece. Então é preciso que muitas vezes a gente também passe por situações difíceis. A gente se veja num momento de desespero. E é só depois desse momento de desespero, não que a gente vai conseguir afogar ou matar Jesus. Mas esse muitas vezes é o recurso que Jesus usa, que Deus usa, para manifestar a glória dele na vida da gente, no tempo certo, no momento certo. É como eu disse, Jesus ele chegou no último momento, porém ele chegou no momento exato. E por que Jesus demorou e chegou ali no último momento? É simples, porque ele queria justamente mostrar para os discípulos que aquilo que os discípulos mais temiam naquele momento, que era o vento forte, a tempestade e a água, que era o recurso que Deus estava usando para trabalhar na vida deles naquele momento. E muitas vezes é assim com a gente. Muitas vezes a gente precisa passar por águas turbulentas, por ventos fortes que vêm contra a nossa vida, que é justamente nesse momento que ele vai trabalhar na minha e na sua vida, que ele vai trabalhar na minha e na sua família. É nesse momento que a gente pensa que tudo acabou, que eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente pensa que está indo tudo errado e as coisas começam a dar uma reviravolta, fazer uma reviravolta, muitas vezes é aí que Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. É aí que quando a gente pensa que está indo tudo errado, é que está indo tudo certo, é que está começando a entrar nos trilhos, é nesse momento que a gente começa a buscar a Deus mais, que a gente começa a clamar a Deus. É nesse momento, porque muitas vezes quando as coisas estão indo como um mar de rosa, raramente a gente busca a Deus. Então é preciso, infelizmente é preciso que muitas vezes a gente passe por ventos, por tempestades, mas fique tranquilo, fica em paz, que é nesse momento que Jesus vai vir andando sobre as águas em direção a você e acalmar essa tempestade e te dar vitória. Fica tranquilo, que Deus está no controle de tudo. Somente confia nele e deixa ele trabalhar, tá bom? Você pode ter colocado os seus planos em ação, o seu plano A, plano B, plano C, e aí ter dado tudo errado e você pensar, Deus virou as costas para mim. E eu tenho uma palavra para você da parte de Deus. Deus ele não virou as costas para você. Ele só está esperando o momento certo para ele se manifestar. Eu costumo dizer assim, que quanto maior é a luta, maior é a glória que você vai dar quando você receber a sua vitória. Antes de Jesus manifestar, com certeza, os discípulos tinham perdido ele de vista. Talvez até de vista espiritual, vamos dizer assim. Mas Jesus nunca os perdeu de vista. Talvez nessa situação que você está passando, talvez nessa situação que você está vivendo, nessa dificuldade que você tem enfrentado, talvez você tenha perdido Jesus de vista. Mas fique tranquilo, fica tranquila, fique em paz, que eu tenho certeza e convicção que Jesus não te perdeu de vista, que Jesus está somente esperando o momento certo
para Ele manifestar a glória na sua vida e na sua família e te dar vitória. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sou muito grato por ter você aqui. Que Deus abençoe você grandemente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Você que é inscrito no canal, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, que Deus abençoe a sua vida também, a sua família, e tenha sempre fé em Deus. E se for da permissão do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente.